A melhor semente do trigal foi plantada pelo lavrador. Em noite em que todos dormiam, o inimigo semeou o desamor. Joio e trigo são assemelhados. É difícil mesmo distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Deixa que arranquemos todo joio para preservar o teu trigal. Não disse o Senhor bem cauteloso, para não prejudicar o bem atado ao mal. Joio e trigo são assemelhados, é difícil mesmo os distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Joio e trigo crescerão bem juntos. Joio será colhido primeiro, amarrado em feixes para ser queimado, e o trigo recolhido em meu celeiro. Joio e trigo são assemelhados. É difícil mesmo distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Olá, minha gente, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão chegando para o nosso bate-papo nesta noite. Estamos iniciando mais uma live. Eu sou o Padre Valdir, aqui da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Sarandi, Paraná. E essa é a nossa live conhecendo a nossa liderança. Nós começamos com esse projeto lá atrás, de conhecer mais as nossas lideranças pastorais da nossa paróquia, e com o tempo essa proposta, esse projeto foi se ampliando também, se estendendo para outras lideranças fora da nossa paróquia. Isso tem trazido assim contribuições muito ricas para todos nós. E hoje eu estou aqui com um irmão nosso de longa data, já nos conhecemos faz tempo, e ele vai bater um papo com a gente aqui, e a gente vai dar continuidade a um pouco aquela temática que nós conversamos na semana passada com o Padre Leomar,
sobre a questão dos leigos na vida da igreja, né, dos ministérios. Esse final de semana nós rezamos pelos ministérios leigos na igreja, e no próximo final de semana a gente vai lembrar do Dia do Catequista também, esse ministério tão importante, rico, necessário para as nossas comunidades. Então, nós vamos dar continuidade hoje com o Clodoaldo Francisco de Assis. Eu nunca tinha me dado conta que o seu nome tinha Francisco de Assis, Clodoaldo. Boa noite. Tá, boa noite, Padre Valdir, boa noite aí aos paroquianos da Nossa Senhora das Graças de Sarandi e também a todos aqueles que, através das redes sociais, possam estar aí nos ouvindo, né? E vamos tentar, assim, partilhar um pouco da caminhada, da experiência, né? E confesso que eu sempre gostei muito do Francisco de Assis, né? Eu, assim, estou muito animado porque nós recebemos um Papa Francisco de Assis, eu já era praticamente devoto de São Francisco, estamos no laicato agora, nosso arcebispo era referencial dos leigos do Brasil, então eu estou muito animado para esses próximos anos, viu? Que bom, Clodoaldo. Então, nós temos aqui já com a gente a Kyoko, que está dizendo que está nos vendo, a Nadir Batista, o Paulo Henrique, o Diácono Ruberval, conhece, né, Clodoaldo? Sim, com certeza, nos encontramos esses dias. Terezinha. Boa noite a todos, olá novamente, Clodoaldo. Hoje nos encontramos na Cúria, ela está dizendo que... Correto, nos encontramos lá junto com o Severino. Isso. O Milton Ferreira também está nos vindo, a Edilane Volpato, a Neide, o João Antônio Bergamo, o Wilson Previato, a Isaías Clemente, a Cristina Correia, e assim vai. Então, eu vou falando aos poucos aqui, anunciando, dando um oi para o pessoal. E, pessoal, eu volto a dizer, né, sempre muito importante, a live só tem significado com vocês, porque a gente faz para vocês participar, para vocês acompanhar. Então, quem puder, acompanhando aí, e dando sugestão, levantando perguntas, contribuições, por favor, mande o seu recadinho aí no chat, né? Escreve, e as perguntas que vocês mandarem aqui, eu passo para o Clodoaldo também, tá bem? Vamos lembrar de mandar também o link para os colegas, para os amigos, familiares, para lembrá-los do nosso encontro agora. Então, vamos compartilhar o link para que chegue a mais pessoas esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Ok? Clodoaldo, para a gente começar, a gente tem que honrar o tema, né? Conhecendo a nossa liderança. Então, fale um pouquinho quem é o Clodoaldo, quais suas origens, né? O que tem feito dentro dessa igreja, nessa arquidiocese de Maringá, que está presente, se apresente para o nosso público aí, por favor. Nossa, uma missão difícil, né? Falar quem somos nós. Mas eu na verdade, assim, eu não sei, a gente acredita no Espírito Santo, embora algumas pessoas teimam em não acreditar, né? Exemplo, eu comecei na igreja, a minha avó materna, acho que talvez é um marco, né? Minha avó paterna rezava terço no sítio, e era uma pessoa muito, né, ligada à igreja, ministro da Eucaristia, né, e estava direto e sempre me arrastava, desde os 4, 5 anos de idade, pelos sítios, atravessando o pasto e cerca, e ela ia, a gente ia atrás, e sempre nos levava. Da parte materna, minha avó materna é parteira, e eu nasci pelas mãos dela, minha avó. Então, são duas grandes lideranças, né? Uma liderança popular, porque fez quase mais de uma centena de partos, né? Eu e meu irmão mais velho, né, fomos pego por ela, né? De outro lado, a avó paterna, né? Uma
caminheira da igreja, né, que estava ali todo dia, trabalhando e nos levando, nos ensinando o caminho. E desde então veio a caminhada, depois passamos pela Sagrado, né, e fomos lá, a primeira comunhão, conhecendo uma coisa que marcou a minha caminhada, foi em 1987, eu fiz com o padre Roberto, você deve lembrar, ele está na casa do padre idoso hoje, né, um estudo bíblico que me marcou, aquele estudo bíblico me colocou na trincheira, aquele lá, acho que me pegou. Aí aquilo lá, daí não teve mais jeito. A partir dali, foi conhecer a igreja, trabalhar com juventude, que foi o primeiro caminho, pastoral da juventude, fizemos todo esse trajeto que nos ensinou muito, conhecer a nossa igreja. Aí foi a nível de vicariato, de paróquia, de regional, né, de nacional, e fomos aí trilhando os caminhos, né? E hoje estamos no Conselho Nacional do Laicato, né, da Arquidiocese de Maringá, tentando colocar um pouco dessa caminhada, desse conhecimento, sabendo que ninguém faz nada sozinho, né? O nosso foco a gente tem um lema no Conselho de Leigos, né, que eu defendo muito, né, que é com um pouco de cada um, o sonho de todos nós, né? Se a gente quer ver uma igreja que transforma, não adianta eu fazer tudo, não adianta eu colocar tudo nas costas. Eu preciso encantar, fazer com que as pessoas participem, na medida em que elas participarem, quanto mais elas fizerem pouco, menos eu vou ter que fazer demais, né? Então, isso é muito importante, né? Que a gente tenha esse foco de cada um fazendo um pouco. E aí estamos, né, junto com um grupo maravilhoso de conselheiros, né? Assim, com jovenzinhos de 60 anos, 70 anos, né? Que nos dão uma aula, assim, do tipo, olha, e a gente, às vezes, meio desanimado, achando que tem que pendurar chuteiras, né? Então, você olha aquele pessoal ali, quando eu estou falando para eles, né? Porque eu tenho 50, né? E aí eu olho para eles assim, eu fico pensando, mas o que eu vou falar para esse pessoal, né? Cada experiência linda de se ver, né? Isso anima a gente, não nos deixa desanimar. Estamos aí, caminhando. Você, Clodoaldo, então, você hoje, né, só para a gente posicionar o nosso público aqui, você hoje preside um conselho na Arquidiocese que se chama Conselho de Leigos, né? Conselho Arquidiocesano de Leigos. Nosso tema aqui não é exatamente sobre o conselho, mas explica um pouquinho, assim, só para o povo entender um pouquinho o que é o conselho, né? Eu sei que é difícil explicar em poucas palavras, mas o que é o conselho, assim, como ele está organizado hoje na nossa arquidiocese? Eu acho que tem, na tua pergunta, assim, tem umas 4, 5 reflexões, né? Primeiro, talvez, é entender a ideia do laicato, né? Por quê? Porque o laicato, ele é maior do que o conselho, muito maior, né? O conselho, ele é uma representação do laicato, que é o todo, né? E a partir daí, a gente vai perceber que, até foi uma fala que a gente fez para Dom Severino, né, de um dos nossos bispos referenciais, assessor e o atual bispo referencial do laicato no Nacional, ele diz que pela dignidade do batismo, todos somos iguais, né, primeiro ponto. Então, assim, não existe uma diferença, né, perante o batismo entre nós. O que existe são funções diferentes. Aí nós vamos perceber que existe, vamos pensar assim, o cristão ordenado e o cristão não ordenado, cada qual com suas funções. E elas são complementares, não são concorrentes, né? O laicato não vem para substituir, né, o cristão ordenado, e o vice-versa, o cristão ordenado, nossos padres, diáconos e bispos, eles não têm condições de fazer tudo sozinho, então nós precisamos estar todos juntos. E diante dessa necessidade do cristão leigo estar em tudo, a gente vai percebendo que existem muitos carismas. Nós não podemos enquadrar o Espírito Santo, como diz Dom Severino, nós não conseguimos enquadrar a igreja. A igreja é muito ampla, é muito grande, né? Então, diante dessas muitos
carismas, né? Nós, leigos, vamos nos organizando para atuar na igreja. E vamos nos agrupando de acordo com essas aptidões. Uma é mais importante que a outra? Nunca. Mais uma vez, elas são complementares, elas juntas formam a igreja, né? E diante desses diversos carismas, né, é que nós temos essa representação que vai buscar falar para todas essas representações, que é o conselho do laicato. Mas lembrando que, né, nós temos uma fala, assim, inclusive na cartilha da CNBB sobre as eleições de 2018, na cartilha, se você pegar lá, quando você abre ela, o primeiro parágrafo, ele diz assim: evangelizar tem implicações sociais. Eis o objetivo daquela cartilha. Então, o evangelho, ele tem implicações sociais. Por quê? Porque é lá que nós vamos colocar em prática o nosso aprendizado de comunidade. Nós, na igreja, celebramos, caminhamos, aprendemos, mas nós precisamos de uma igreja em saída. Então, o que é essa igreja em saída, né? É a igreja que vai até o povo. E é ali, em que lugar? Na família, no trabalho, na educação, né? Na saúde, nos espaços de decisão sociopolíticos, associações, sindicatos, né? Poderes legislativo, judiciário, executivo, todos esses espaços são os espaços específicos do laicato. Só que, né, tentando já fechar para, se você quiser fazer mais alguma pergunta, mas nós temos o quê? Nós temos uma doutrina na igreja, né? Nós não temos, também não vamos estar ali para falar o que o Clodoaldo pensa, o que o Conselho da Arquidiocese de Maringá pensa, não. A nossa igreja milenar tem um conhecimento, por mais que a gente tenha datas, né? A tal data marca, mas não foi naquela data que começou. Todo esse conhecimento vem daquele start da boa nova do Evangelho de Jesus Cristo, as primeiras comunidades. Lá atrás tudo começa, em dados momentos nós vamos tendo etapas, momentos que marcam a nossa igreja, né? E a gente, olhando para essa doutrina, conhecendo que ela nos orienta, sabendo que ela não dá conta de tudo, mas ela sabe muito, né? E junto a ela, conhecendo essa doutrina, que nós vamos tentando colocar em prática, testemunhando essa boa nova. Por quê? Porque a sociedade precisa olhar para nós cristãos, ela tem que olhar para nós e tem que falar como eles se amam. Se isso não acontece, algo está errado. Nós precisamos reaprender, porque a nossa participação de cristão leigo tem que encantar. As pessoas têm que olhar para nós lá no seu trabalho, né? Lá no Conselho da Saúde, né? Lá em qualquer espaço onde nós estejamos. Eles têm que olhar e falar assim, nossa, essa pessoa tem algo diferente nela, né? Ah, ela é um cristão, né? Ela participa da Igreja Católica, ela conhece. Então, a gente precisa trabalhar isso. Então, o Conselho do Laicato, ele procura reunir essas diversas formas de pensar, de carismas na igreja, né, à luz da doutrina social da igreja, para que a gente possa ser esse sal, né, na terra, né, luz no mundo, né, fermento na massa. E o testemunho também, de nada adianta a gente conhecer todos os documentos maravilhosos, que depois a gente talvez vai citar alguns, né, se a gente não testemunhar, né? O testemunho é ele que vai dar o respaldo para a nossa teoria, senão é jogado ao vento. Né? Clodoaldo, você falando assim, me veio a ideia de que a igreja realmente tem muito conhecimento acumulado,
né? Seja, basta a gente olhar, por exemplo, o Papa Francisco, que escreve uma encíclica para falar sobre as questões ambientais, né? Então, a Igreja tem uma palavra, tem muito conhecimento acumulado, e tem uma palavra para todas essas situações conflituosas que a gente vive, o cristão vive no mundo. Não é uma palavra impositiva, não é uma palavra definitiva, mas é uma palavra de quem acumula essa experiência no caminhar da história, né? O cristão, nesse sentido, o cristão leigo tem que ser alguém antenado, né? Antenado com esses temas, antenado com essas discussões e como a Igreja pensa, cada uma delas, como o que a Igreja fala, o que a Igreja orienta. Senão a gente pode correr o risco realmente de viver no mundo, mas sem posicionamento, né? Porque a gente vive em conflito constante. A vida é conflituosa, né? Correto. Talvez assim, a produção, esse conhecimento, ele é muito vasto, e aí, às vezes, é o que a gente fica numa dúvida, por onde começar. E aí, se me permite, eu queria dar umas pistas, né, assim, de algumas coisas. Eu sempre digo, assim, que eu tenho vários, na verdade, assim, são muitos livros que marcaram a minha vida. Sabe quando você lê um livro, assim, que você termina, você fala assim, meu Deus, parece que ele abre um horizonte, você fala, eu não tinha pensado nisso. Então, eu tenho assim, umas referências, e eu acho importante, exemplo, né, na questão do laicato, né, se a gente fosse olhar, quer dizer, como que a gente faz? Porque, às vezes, é tão triste quando a gente percebe um cristão duvidando de uma encíclica papal, mas acreditando numa fake news que ele recebeu no celular. Chega a ser triste. Então, a gente precisa conhecer. Por quê? Porque a gente pode ser levado ao erro, né? Isso é um problema sério. E aí, é como eu digo pro Joaquim, né? Eu tenho um filho de 12 anos, sou casado, não falo, né, da esposa, casado com a Paloma, né? Não falei, a Paloma, a minha esposa, nós nos conhecemos no trabalho prático, né? Só que minha esposa, eu vinha pelas pastorais sociais e minha esposa vinha pelo movimento estudantil. E nós nos conhecemos ali no dia a dia, no trabalho, né? Depois de um certo tempo casamos. Esse ano fazemos agora em novembro 15 anos de casado, né? Eu casei com 35 anos, também fui aspirante ao propedêutico, né? Meu orientador espiritual foi o padre Sidney, né? Durante um ano, ele me acompanhou e digo para ele, quando eu sempre encontro ele, assim, eu creio que eu tomei a decisão certa, né? Assim, em que sentido? Eu comentava com ele, né? Eu vou para o seminário, serei padre, né? E tal, e naquela dúvida, né? Inclusive, um dia eu saí da casa dele e falei assim, vou para o seminário. E fui para casa. Aí cheguei lá, reflito e pensa, cara, a cabeça esquenta, e pensava, não, né, assim, o que eu pensei? Eu pensei assim, talvez como leigo, eu posso mostrar que é possível fazer as coisas, né, que às vezes as pessoas olham para o padre, não sei, né, mas ele faz porque ele é padre, é obrigação dele. Ele faz porque ele é bispo, é obrigação dele. O Papa faz porque o Papa é Papa. Mas espera aí, por que eu sou leigo e não posso fazer? Né? Então, talvez, eu pensava assim, então eu vou tentar mostrar, não sei até onde eu vou, não sei, às vezes a gente, né, eu tive, até cito para todo mundo, de 2005, mais ou menos, para 2006, eu tive síndrome do pânico, né? Então, eu fiquei uns 8, 10 anos meio que engaiolado, me redescobrindo, tentando entender o que estava acontecendo, né? E aí, depois, comecei a retomar agora em 2018, 2016, comecei a retomar, ajudando, né? Mas, assim, eu pensei, poxa, mas a gente pode mostrar para o leigo que a gente pode ser leigo e também dar o nosso papel, dar a nossa contribuição, né? E somar com a igreja.
né? Aí casei, vim, tenho o Joaquim, a Isabela, a Paloma, né? A Paloma, minha esposa, inclusive, ela está concluindo doutorado na área de controle social, né? Que é uma área muito interessante, né? Que é como a gente acompanhar as contas públicas, entender o que está acontecendo, questões de orçamento, uma coisa muito interessante. E eu sempre, né, comentava para o Joaquim essa situação. Eu sempre digo assim para ele, né? Joaquim, na igreja é um lugar que a gente sempre encontra pessoas de bem, mas não necessariamente todo mundo pode ser de bem, né? Em que sentido eu digo isso? Quando a gente pode encontrar problemas. Então, a nossa igreja tem problemas, e a gente fala deles porque nós queremos melhorar. Nós não falamos porque queremos condenar a nossa igreja, não. Né? Nós queremos ver, compreender, e é uma coisa interessante, porque eu sempre até, né, porque é legal você ser catequista de uma criança de 10, 12 anos, né? Ela te pergunta coisa que você fala assim, e eu sempre tive esse desafio, se eu conseguir explicar para uma criança de 10 anos, é porque eu entendo aquilo que a gente precisa passar, né? Então eu não posso cair naquela, é milagre de Deus, porque Deus quis assim, né? Não, né? Olha, a nossa igreja, e Deus, o que a gente pensa? Deus não muda a sua forma de pensar. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas nós, enquanto igreja, vamos aprendendo. A gente vai melhorando. A nossa compreensão de Deus está evoluindo. O Deus é único. É o mesmo ontem, hoje e sempre, né? E aí a gente vai produzindo conhecimento. E olha o que aconteceu quando a gente fala desse Deus, né? Ó, a gente for pegar o Concílio Vaticano II, 1962, 65, me desculpa, eu não vou me ater muito se eu estou da data certa, né? Mas olha, a Igreja Católica demorou praticamente 1965 anos para gerar sua primeira Constituição Apostólica, digamos assim, de ordem pastoral. Até então, nós nunca tivemos nenhuma. E que maravilhoso. Quando a gente começa a estudar, pessoal, primeira dica, estudem, assim, lógico, o Concílio Vaticano é maravilhoso. Mas, assim, se você quer começar por né, a Gaudium et Spes, que coisa linda. Você lê aquilo, você fala assim, mas parece que foi escrito semana passada. E não. Né? E detalhe, ela não é tão antiga, né? 50, 60 aninhos, foi ontem. Nós precisamos conhecê-la. E aqui no bastidor, conversava com o Ivaldir, né? O que aconteceu? A Gaudium et Spes é a primeira Constituição Apostólica que vai, digamos assim, tratar o assunto da questão do laicato, de forma oficial. Vai estabelecer referenciais, orientações, né, para como a gente vai trabalhar, como vai se organizar, qual que é papel de um, papel de outro, dá esses passos. E aí vem, mais ou menos, né, depois da Gaudium et Spes, o João Paulo II, né, que depois eu fiquei pensando, puxa, mas olha, que trabalho maravilhoso, 2 que o João Paulo II organiza, 2, que é importantíssimo, né? João Paulo II escreve a Christis Fidelis Lais, que é como se fosse o primeiro documento papal, assim que ele escreve, focado para o leigo. Aí ele procura dizer como a gente vai trabalhar, como se organiza. Basicamente, 28, 30 anos depois, João Paulo II. E tem uma coisa que o João Paulo II fez também, que é isso aqui, né? Não sei se colocar na câmera aqui, né? Ó, né? Foi organizado por João Paulo II, que é um compêndio. Por quê? Porque a doutrina social da igreja ela é ampla, né? Às vezes exige de nós um estudo até detalhado, quase como um historiador. Mas isso, para a gente leigo, talvez é um primeiro passo, né? Quer dizer, o compêndio, ele pediu a alguns cardeais, bispos, né? Que pudessem realizar um compêndio, um agrupar de documentos considerados importantes, marcantes na Igreja Católica, e que pudesse orientar a ação do leigo no mundo. Né? Então, é o seguinte, olha que trabalho maravilhoso. Então, João Paulo II organiza esse documento. Então, percebam que a nossa ação
Não é uma ação, o conselho de leigo, inclusive, pode acontecer, sim, casos de conselhos, e até nós, eu confesso, que eu assim, tento seguir. A gente pode dar um escorregãozinho, então puxa a orelha, fala, mas não é intencional, né? Então fique atento, nos cobre. E olha que bonito agora, olha que bonito, né? Esse aqui, né? Documento, né? Não sei se dá para ver, o 105 da CNBB. Um documento que levou quase 8 anos para ser produzido. E quem era o maestro desse documento? Quem é a pessoa que colocou todo mundo para ouvir, para conversar e conseguiu o apoio de todos os bispos do Brasil para esse documento? Dom Frei Severino, nosso atual arcebispo. Ele é uma autoridade desse trabalho, né? Quer falar ou tô concluindo? Então, assim, nós estamos vivendo um momento muito bom, um momento feliz, alegre, desafiador, momento de pandemia, né? Mas, assim, que está nos abrindo os horizontes, nós estamos redescobrindo que a gente precisa olhar para as famílias, olhar para as casas, talvez a catequese, porque não possa ser do pai para com o filho também. Não estou dizendo que é para a gente negar a catequese, mas, exemplo, os pais podem ter uma atuação junto ao catequista, parte desse conteúdo nós podemos estar passando aos filhos, e que talvez a gente estava numa correria, e a gente começa a descobrir nesses tempos que é possível repensar. Mas percebe? Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, Christis Fidelis Laici, né? Documento 105 da CNBB. Que maravilha, né? Então, compreendendo esses documentos, não tem como a gente errar. E me perdoem, a gente precisa agir, né? Lembra? Né? Se eu acredito no Evangelho, isso exige de mim, né, uma ação para fora, uma ação social. E nós vamos ter que agir, independente de lado A ou B. Mas lembra, Jesus Cristo, até eu escrevi até um texto na Maringá Missão, que falava assim, né, na dúvida, fique ao lado da vida. Né? Então, não tem, ficar ao lado da vida, a gente nunca erra. Então, se a gente encontra alguém, né, que defende pena de morte, defende, né, que o inimigo tem que estar morto, né, que tal coisa, que defende a violência, e a gente não pode, a violência não pode ser vencida pela violência. A única forma de vencer a violência é pelo amor. Não existe outro caminho. Então, a gente precisa conhecer nossa igreja, mas a gente não pode separar dentro. Né? E aí o Papa Francisco, que maravilha, né? Aí me permitam, né? Não dá para a gente deixar de passar essa aqui também, né? Essa aqui também, eu não sei se vocês veem aí, né? Olha essa aqui, ó. Essa aqui é a exortação apostólica. É o primeiro documento que o Papa Francisco escreve. O que é uma exortação apostólica? Depois o Valdir vai me corrigindo aí. Ele é um documento, é o primeiro documento que o Papa escreve para dizer o seguinte: aqui eu vim. O que vai ser o meu papado? E o que vai ser meu papado? A alegria do Evangelho. A gente não pode anotar o Evangelho como se fosse um peso, como se fosse... Não. O Evangelho muda o mundo, transforma a sociedade, mas pode entrar em conflito com ela. Eu quero falar do Papa Francisco, Clodoaldo, mas antes eu quero falar com você. Você citou aí o documento 105, né, sobre os cristãos leigas na igreja, e você colocou o Dom Severino como o bispo referencial. Ele foi referencial, né, na comissão, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato na CNBB.
Você já esteve com o Dom Severino, você é o presidente do Conselho de Leigos, né? Você já esteve com ele, você já o conheceu? Desde o primeiro dia. A hora que saiu o nome dele, eu já entrei em contato com o João do Registro. Vendo como é que você está sentindo, né? O que você está esperando, né? Dom Severino aqui na nossa diocese? Como é que você vê a chegada? Assim, eu não sei se é esperar dele, é querer somar com ele, né? Assim, ele não está sozinho, nós estamos juntos, né? Eu acho que a gente quer estar do lado, a gente está tentando, e é um momento legal do nosso laicato, olha que interessante, né? Hoje esperar aqui é o do verbo esperançar. Isso, exatamente, verbo esperançar, correto. Caminhar junto, né? Assim, desde o primeiro dia, quando eu vi que era Dom Severino, eu quase caí da cadeira, né? Por quê? Porque, assim, a gente está fazendo um trabalho de fortalecimento do laicato, de que as paróquias entendam. Estamos fazendo, até comentei com o Ivaldir, né? Mas assim, nós fizemos o estandarte do laicato, ele percorreu 58 paróquias das 59 da arquidiocese. E qual ele não foi? Nós não tivemos da Nossa Senhora das Graças de Sarandi. Mas foi um problema. Nós estamos devendo, mas por causa da pandemia, a gente segurou. O que aconteceu? O Maurício, que é um dos conselheiros, né, da nossa arquidiocese, representando vocês, né, ele passou por uma cirurgia, bem na semana que a gente ia passar com o laicato aí, com o estandarte. Aí ele pediu, Clodoaldo, espera, porque eu quero estar junto. Nós seguramos para marcar dali 2 semanas ou 3 e entrou a pandemia. E aí ficamos no aguardo, mas tenho certeza, nós vamos aí com o nosso estandarte na primeira oportunidade. Então, nós fomos em todas as paróquias. Interessante, nós também estamos marcando reuniões com os padres, para ouvir os padres. Nós já sentamos com 32 padres para ouvir eles. E é muito legal. Sabe por quê? Porque quando você senta com o padre, sem ter uma câmera por trás, só nós e eles abrem o coração. Aí eles falam pra gente, eles ficam bravos, eles choram, reclamam, né? E isso é bom pra gente, porque a gente começa a entender aonde está o problema, e a gente precisa da realidade, mesmo que ela seja dura. Então, nós estamos coletando essas informações, isso está nos ajudando, né, a nos fortalecer. Hoje, nós estamos em 47 presentes das 59 paróquias da arquidiocese, né? Nós queremos agora, conversei com o Dom Severino agora de tarde, né? Falei, Dom Severino, o que você pode fazer? Nós ficamos aqui falando mais de hora, porque a gente fez uma primeira conversa e viu que não dava numa só. Conversa com ele. Nós fizemos uma primeira... a gente fez uma conversa e descobrimos que uma só não dava. Daí falou, Clodoaldo, vem aqui para a gente continuar. Aí eu estive lá hoje mais 1 hora e falei assim, olha, aí a gente fala um monte de coisas, né? Você fala um monte de situações que a gente está percebendo, vivenciando, mas assim, pedindo para ele, lógico, ó, não é para fazer nada agora, é só para ele ter noção. Mas tem uma coisa que você pode nos ajudar. Nos ajude a chegar nas 59 paróquias. Nós, como Conselho de Leigos, queremos, assim, essa é uma missão nossa, né? Chegar a estar nas 59 paróquias. E olha que legal, quem é que indica, tá, para pertencer ao conselho? É o pároco e o secretário executivo do CPP. Então, o CPP com o pároco, na medida que ele percebe que tem alguém que tem esse perfil, que tem esse conhecimento da importância da igreja, a importância da igreja em saída, da necessidade de estar em missão, né? Mas para isso precisa conhecer a sua igreja, senão a gente vai lá fora e a gente apanha muito e pode até desanimar, né? Então, eles vão indicando, né? E nós temos hoje, né, olha que interessante, de mais ou menos 50 pastorais, movimentos e organismos que atuam na Arquidiocese de Maringá. Lembra quando eu falei dos carismas? Então, a Arquidiocese de Maringá tem aproximado 50 carismas atuando entre pastorais, movimentos e organismos. Desses, hoje, tem 27 no conselho.
participando. Com essa perspectiva, Clodovio, que você teve aí nas visitas, como é que você tem percebido o papel do laicato na nossa arquidiocese? Como é que é? É um laicato ativo, criativo? É um laicato que ainda oferece alguma resistência, precisa crescer em algo mais assim, específico? Como que você percebe os leigos na nossa arquidiocese? Você teve a oportunidade de sair de Maringá, você mora em Maringá, mas você teve a oportunidade também de ir para outras paróquias no interior, né, outras cidades, municípios. Como é que você percebeu esse nosso povo? Eu não sei, eu fico preocupado, mas assim, eu tento sempre, por mais que às vezes eu falo assim, aquela coisa toda, mas eu procuro, assim, ter os pés no chão, sentar, né, saber que nós não construímos para nós, o que nós estamos fazendo são para décadas e décadas de trabalho, que precisa ser bem feito, que a gente, assim, a gente precisa formar novas lideranças, outras pessoas têm que estar, a gente tem que dar a nossa contribuição. O que eu percebi, eu percebo, né? E tento ficar atento nesse ouvir, porque a gente não pode olhar errado, mas eu sinto, assim, um laicato sedente. Só que a gente não pode chegar lá de qualquer jeito. A gente não pode chegar lá despreparado. A gente tem que conhecer a nossa igreja. A gente tem que conhecer a caminhada dela. A gente precisa até se encantar com ela. Porque como eu vou encantar alguém se eu olho a minha igreja meio, né, mais ou menos, né? Então, a gente precisa disso. Então, o que a gente percebeu... E deixa eu contar uma coisa que aconteceu numa paróquia, e eu acho assim, até para preservar todo mundo, a gente costuma falar o milagre, né? Mas não conta o santo, né? Para não tal. Mas nós fomos uma paróquia e um pedido dos padres que nós estamos focados nisso. E nós estamos se organizando para tal. Só que também, né? Não adianta ser o Clodoaldo, João Maria, o Walter, né, a Tereza, o Valdécio, o Afonso, né, o Joatan, a Solange. Não, a gente precisa fazer uma atuação conjunta para a gente dar conta de ir até as paróquias, né? E nós estamos trabalhando para isso, né? E o que a gente percebe, assim, e os padres pediram muito, e nós estamos focados, e a ideia é chegar nisso. A pergunta é, venham até nós. Então, um pedido muito claro para isso. E nós percebemos que funciona. Quando a gente marca atividade em Maringá, é muito maravilhoso. Olha, exemplo, agora, nesse exato momento, o pessoal do conselho até não está participando, porque eles estão numa formação do Regional Nacional sobre análise de conjuntura. Foram feitas em 5 segundas-feiras. E essa é a última. E olha que maravilhoso. Tem mais ou menos umas 62 pessoas participando do Nacional. Olha que coisa linda. 34 de Maringá. Direta participando. 34, que é pela live, né? Então, e o pessoal tá lá hoje participando, né? Aí, o que acontece? Mas por mais que você fale, mas o que é 34 numa diocese de 27 cidades, 59 paróquias, 800 mil habitantes? É muito pouco. Então, nós precisamos avançar, né? E qual foi o pedido? Clodoaldo, o conselho tem que vir para cá também. Nos ajude aqui. Porque quando a gente marca reunião em Maringá, é muito bom, vem as paróquias, elas aparecem, mas vem lá 70, 58, 76, 80 pessoas que aparecem nas atividades. Mas quando a gente vai numa paróquia, o que acontece? Nós encontramos lá 27, 30, 40 pessoas. E a paróquia manda 1, 2. Então, essa é uma dica. Então, a gente percebe um laicato sedento de informação. E aí, o que aconteceu numa paróquia? Nós fomos lá falar da questão do laicato e tal, e aí fomos falar dessa questão do Concílio Vaticano, você entra nos detalhes do concílio. E quando nós chegamos na paróquia, nós chegamos uns 15 minutos adiantado, o pessoal vai chegando, sentando, aí sentou uma senhora do lado do padre,
E não que eu queria estar ouvindo, mas a gente ouvia. Ela começou a falar assim, padre, ó, eu estou entregando meu cargo do A, meu cargo B, meu cargo C, meu cargo D, não quero mais, não tem mais condições, não tem jeito, por isso tal. E ficou explicando para o padre lá, não entrei, mas eu percebi que ela estava entregando os cargos. E sentou na reunião. Aí nós começamos, né, e tal. O seu João Bacelar estava lá, que era do conselho, faleceu, né, seu João Bacelar, né, quase que eu conto o santo. Se eu começar a falar quem estava na reunião, eu vou entregar. Mas tá bom. O São João Bacelar teve num monte de paróquias, né? Então não tem problema, tá? Aí o que acontece? A gente fez um trabalho lá de 1h30 explicando a questão do conselho, a questão dos documentos da igreja, a importância. E o que aconteceu no final da reunião foi legal. Ela cutucou o ombro do padre assim, ó, mostrou assim, falou assim, ó, eu quero participar disso aí. Foi muito legal. Eu vi aquilo assim, foi, meu Deus do céu, né? Por quê? Porque ela começou a reunião entregando os cargos. E termina a reunião, ela tocou assim, com o dedinho, porque eu vi ela tocando no ombro dele, sabe? Ela fez assim, ó, toque, toque, deu uns 3 toquinhos, mostrou pra frente, falou assim, ó, eu quero participar disso aí, e hoje é conselheira conosco. Então, são coisas assim, eu sei que vocês são padres, né? Vocês devem ver isso várias vezes, né? Tudo bem, que é uma pessoa só, mas, assim, é bom a gente ver. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos estar nas comunidades. Não que elas não tenham que vir aqui, a gente trabalhar, qualificar nossas formações, nossas escolas, mas é importante estar nas comunidades, conhecer a nossa igreja, para a gente poder anunciar, né? E aí vem aquela, né? Se eu não me encanto, se eu não der o testemunho, não é fácil, né? Aí eu tenho, né, eu fico pensando, o Joaquim, a Isabela tá aqui de vez em quando, a Isabela deve passar aqui por trás, né? Conversinhas dela. O Joaquim, né, tá lá, a Paloma tá ali estudando no lado dela, porque a Paloma tá para defender o doutorado, se Deus quiser, esse ano, né, na área de economia. Então, assim, a gente tem um trabalho em família, nós somos diferentes, pensamos diferente, até porque a Paloma não tem uma formação na igreja. A Paloma foi conhecer a igreja praticamente com 17, 18 anos, 20 anos, quando a gente se conheceu. Aí ela foi conhecendo, hoje participa, ajuda, mas ela está numa escola de aprendizado ainda. Eu venho de uma caminhada, né? Eu, assim, sempre vivi muito na igreja, eu acreditava na igreja, fiz várias experiências também fora, né? Do ponto de vista de associação de moradores, de conselhos municipais, de partido político, né? Fui candidato a vereador, sim, por 2 vezes, fizemos um trabalho pé no chão, elegemos vereador, participamos da eleição de diversos vereadores, né? Desde 2006, não sou mais filiado em nenhum partido, não porque eu acho que ninguém se deva, não. É que eu acreditei, assim, que desfiliado eu consigo ajudar mais. Porque quando você está filiado, você deve uma pseudo-obediência ao seu partido. Então, às vezes, você não pode falar contra ele, você tem que pegar leve, você quer defender o seu partido, a sua voz diminui quando você vai falar, mas ele está falando isso porque é do partido A ou B, não. Aí, da mesma forma como, talvez, olha para você ver, talvez que interessante, lá em 2001, eu falei assim, não, eu vou ficar leigo, porque eu acho que sendo leigo, eu vou poder mostrar que dá para fazer sendo leigo, né? Eu posso ser leigo e também dar meu testemunho. Eu cheguei naquele momento também nessa leitura, não, eu vou deixar o partido, porque eu acho que sem partido, a voz vai chegar mais longe, né? E aí foi que a gente começou a retomar a questão da igreja, dos documentos, né? Faço muitas críticas à igreja, brigo muito com a igreja, vejo com alguns padres, a gente bate, boca, para lá e para cá, mas assim, porque nós queremos melhorar, né? Foi sempre assim, desde a pastoral da juventude, né, e tal, mas assim, sempre tentando acertar, né? Bate cabeça, erra, né? Mas, assim, querendo aprender. E, olha, eu falo assim, olha, aí quando eu voltei agora em 2006, primeira coisa que eu fui fazer, eu fui ler os documentos da igreja. Eu fiquei uns 6, 7 anos meio que sem ler nada. Foi um deserto. Por um lado foi bom, mas sempre antenado.
porque é legal, como eu participei da coordenação nacional da PJB, eu participei de eventos latino-americanos, nacionais, então a gente conhece muita gente. Eu falo pra Paloma, meu Facebook é uma coisa tão gostosa, que você começa a passar por ele assim, é tanta gente postando coisa interessante, você fala, meu Deus, eu não tinha pensado nisso, eu não raciocinei naquilo, né? É muito bom. Então eu fui lendo os documentos da igreja, né? Eles são maravilhosos, pessoal. Assim, cada parágrafo é muito bem pensado. Exemplo, eu não vou contar agora, mas lendo as diretrizes gerais da ação evangelizadora 2019-2023, se não me engano, num certo parágrafo, eu tive uma discordância enorme com o documento, tá? Assim como também já tive nesse aqui, ó. Aí vai fazer a crítica, né? 2020. Essa aqui é a cartilha de orientação política da CNBB. Mas sabe o que aconteceu? Em 2018, quando eles escreveram a cartilha, eu escrevi para o regional, escrevi para o padre assessor, escrevi para o pessoal que escreveu a cartilha, entrei no site, escrevi lá no site sugestão. Sabe por quê? Eu acho que a cartilha tem um pecado. E olha que eu falo isso, por quê? Porque o Ivaldir sabe um pouquinho, né? A gente, assim, quando tá numa coisa, a gente parece que não consegue estar por meio. A gente tá por inteiro, né? Então, eu participei 13 anos de um partido, mas participei, fui da direção, fui de comissão de formação, a nível de estadual, a nível de município, né? Participava aos montes. Então, assim, eu acho que a cartilha tem um pecado. Ela praticamente ignora os partidos e foca muito na pessoa. Eu já fiz essa crítica em 1998, li a cartilha de novo, tenho uma crítica novamente. Por quê? Porque o partido, ele é o primeiro espaço onde o candidato vai exercitar o trabalho coletivo. Porque política é coletividade, não é indivíduo. Então, se você... uma das formas de escolher, lógico, o candidato é importante, mas aonde ele está praticando essa coletividade? Então, pensar o partido, conhecer o estatuto do seu partido, a história, em que projetos... Posso falar uma coisa que acontece no conselho? Eu sei, o tempo está avançando. A gente já está com 10 minutos para encerrar. Eu ainda queria te perguntar sobre o Papa Francisco, né? Então, eu quero saudar aqui também o pessoal, agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando, a Aparecida, a Cidinha, a Eli Fernandes, a Sueli, o João Ferreira, a Solange Azevedo, a Ângela, a Fátima, a Edilaine, a Sandra, a Isaura, a Suelene, a Adriana Martins, a Luzia, a Neuza, a Luciane, a Sônia, a Mara, e assim. Então, para a gente, infelizmente, o tempo realmente é muito assunto para pouco tempo, mas eu queria ainda, você tinha tocado naquela questão da Evangelho Gaudium, né? Então, acho que seria importante, assim, também você fazer uma apreciação sua, assim, sobre Francisco, Papa Francisco, tudo aquilo que ele tem, porque o Papa Francisco, ele pegou a nossa igreja num momento de grande crise mundial e também crise eclesial, e ele tem lidado, assim, um homem já com 78 anos, né, quando ele assumiu, e ele tem lidado com uma sabedoria grande, embora nós tenhamos alguns grupos que divergem e falam coisas realmente sem o conhecimento. Mas como é que você vê a atuação do Papa Francisco hoje como presidente do Conselho de Leigos na nossa arquidiocese? Como é que você vê a figura do Papa Francisco, a importância dele, não só para a igreja, porque a gente eu acompanho também muitas outras pessoas em redes sociais que nem são católicos, e eles citam muitas vezes o Papa Francisco, né? Então,
Uma palavra sua, como Sim. você disse. Falamos do Dom Severino, agora eu gostaria também de ouvir um pouquinho sobre o Papa Francisco. E olha que legal, né? Assim, Dom Severino, né? Ordem dos Frades Menores. Quem fundou essa ordem, né? São Francisco de Assis. Papa Francisco, né? O desafio de escolher o primeiro nome Francisco. Como eu olho assim, olha, é por isso que eu gosto a Evangelho Gaudium, né? A alegria do Evangelho. Por quê? Porque assim, eu acho que ele é o Papa do amor, né? Por quê? Porque para a gente vencer esse momento, e olha que interessante a questão da CF, né? Eu acho que assim, até eu gravei um textozinho para um áudio para revista, para Rádio Colmeia, sobre a questão do laicato, né? E eu falava um pouquinho dessa importância, né, da alegria do evangelho, e lembrar assim, se eu só ajudar, eu posso ser uma ONG. Percebe? Para ajudar as pessoas, eu não preciso estar na igreja. Eu posso montar uma ONG, eu ajudo. Tem ONGs que fazem trabalhos maravilhosos. Mas é necessário compadecer-se, né? Aí está o diferencial. E aí, quando a gente pega, vamos pegar uns dados assim, para a gente perceber o seguinte: infelizmente, é impossível acontecer o evangelho sem uma mudança social, infelizmente, para muitos. Para a gente, não, a gente já conhece, né? Por que isso? Aí eu cito alguns dados, né, que eu sempre considero importantes, né? Dados da própria ONU, né? Eu tenho todos os links, quem precisar pode me pedir que eu tenho em detalhes, né? Eu lembro que desde 87 eu acompanho os dados da fome no mundo, né? Segundo a ONU, para erradicar a fome do planeta, seriam necessários 267 bilhões de dólares ano. Olha que interessante. Se todo ano a gente pegasse 267 bilhões de dólares e aplicasse no combate à fome, nenhuma criança morreria de fome no planeta. Aí o que vendem para a gente? Não temos recursos. Precisamos crescer o bolo para dividir. Olha que interessante. Em 2017, a própria ONU divulgou um documento onde ela apresenta o investimento em armamento de guerra no mundo. Olha que interessante. Quanto os países do mundo investem para manter os sistemas bélicos no planeta? Sabe quanto? 1,5 trilhões de dólares ano. Olha que interessante. Nós, mundialmente falando, não conseguimos 267 bilhões de dólares ano para erradicar a fome, mas temos 1,5 trilhão para manter as guerras em funcionamento. Alguma coisa não está certa. Dados de Davos, sabe, Davos, aquele fórum mundial dos países ricos, né, de 2016. Em 2016, 1% da população mais rica do planeta tem mais riqueza que os outros 99%. Outro dado estarrecedor, né? Tentando concluir ali, né? Nós temos os 8 homens mais ricos do planeta têm mais riqueza que 40% da população, ou seja, mais ou menos 3 bilhões de pessoas. E no Brasil, os 6 brasileiros mais ricos têm mais riqueza do que mais ou menos, né, 42%, 43%. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de evangelho, de partilha, de não acumular, de servir, de não ser servido, vai ter um choque, não vai ter jeito.
Porque quem louva o dinheiro e ama o dinheiro, ele não vai aprender. Sabe, uma pessoa que tem muitas riquezas igual essas pessoas, eles têm porque aprenderam a acumular. Eles não conseguem dividir. Então, quando o Papa, né, fala da alegria, mas nós não temos que fazer isso com ódio, obrigando, não. Nós temos que conquistar mentes e corações. E como a gente conquista? A gente conquista testemunhando. É no dia a dia, colocando em prática, com amor, com alegria. Porque senão, a gente vai reduzir isso a uma revolução apenas, onde há uma troca de poder. Não. É necessário compadecer e cuidar. Por isso que eu acho que o grande radicalismo de Francisco é pedir amor e alegria. Num mundo que é indivíduo, quando você fala partilha, talvez tenha um conflito. Mas a gente vai caminhar e vamos seguir. Viva Francisco! Ok. Clodó, nós estamos já, então, encerrando, já deu 1 hora. Só para concluir esse tema, né, só lembrando que Francisco, como eu disse, a igreja sempre tem uma palavra em todas essas situações. E o Papa Francisco, inteligentemente, ele convocou para um encontro que ia acontecer em março desse ano. Inclusive, nós temos um representante da nossa diocese, né? Ele convocou para um encontro sobre economia. O encontro chama Economia de Francisco, mas não é do Francisco Papa, é do Francisco de Assis. Esse encontro vai ser lá em Assis. E provavelmente será em novembro, eu acho. Para discutir... 3 pessoas da arquidiocese indo. Ah, sim. Depois apareceram mais 2, tá certo. Isso, 3. Nós temos 3 representantes da nossa diocese que irá nesse encontro com o Papa Francisco para falar sobre esta economia de Francisco, né, que nós precisamos tanto, porque esse sistema nos faz pensar que a gente precisa de muito para viver, para ser feliz, para ter aquilo que é o melhor da vida, e às vezes a pobreza, não no sentido da miséria, né, mas daquilo que é o necessário, e talvez fosse a coisa mais interessante a gente pensar nesse nosso tempo. Então, o Papa Francisco realmente é alguém assim que muito antenado, que ama a igreja, mas ele vai além da igreja, né? Ele pensa na humanidade. Então, só para fechar essa questão. E a gente sempre pede assim, para quem participa conosco de deixar uma mensagem de esperança aos nossos participantes, né? Agradeço aqui a todos os nossos participantes, o pessoal que esteve aqui. E então a palavra é contigo, uma mensagem final aos nossos companheiros. A mensagem que talvez foi o final da conversa com Dom Severino hoje. Depois de muita choradeira, ele chorava, eu chorava, aí papapá. A juventude é o termômetro. Se o que a gente está fazendo não conquistar a juventude, algo está errado. Então, que a gente possa, né, olhar isso, né? Porque qual que é o grande sinal do trabalho que a gente faz está no caminho certo, quando ele faz brotar as lideranças, quando elas surgem para nos substituir. Eu sei que, às vezes, quando eu cheguei aqui na Santo Expedito, eu conversava com uma das lideranças, ela fala, Clodoaldo, não fala assim, porque eu fico triste, né? Por quê? Porque a gente precisa ser substituído. O nosso trabalho é para que as pessoas surjam, né? E aí fica uma dica, eu venho falando no conselho, né? Aquela frase, com um pouco de cada um, o sonho de todos nós. Então, esse é o nosso foco, ser testemunho, fazer um pouco, permitir que os outros também possam fazer. Eu sempre digo assim, para que muitos façam pouco, para que ninguém de nós precise fazer além do que precise. A igreja não precisa judiar da gente.
ela não precisa exigir para além. Tudo bem que nós estamos a serviço, e se necessário for, estaremos fazendo. Mas não seria necessário se todos nós fizéssemos um pouco. Então, que a gente tenha essa perspectiva de que a gente possa fazer um pouco, que a gente possa sempre abrir para que outros venham, e que sejamos desafiados olhando para a juventude. Nós precisamos encantar a juventude, né? Que a gente possa, à luz, e olha que coisa bonita, né? A alegria do evangelho, é isso que encanta a juventude. Se o evangelho não for anunciado com alegria, a gente não arrasta ninguém, né? Então, que a gente possa, né, trabalhar juntos. Isso, e eu fico falando, assim, quando eu vou aqui no CPT, né, o padre Ivanilson, né, o pessoal aqui da coordenação, a Ângela, né, a gente fica olhando assim, que maravilha que é uma paróquia. Quanta gente trabalhando, sabe, as pessoas mais simples, as que mais entendem, as que menos entendem, todos são importantes iguais, né? Então, ninguém está para além. Então, que a gente possa se espelhar na vida em comunidade, mas que isso possa acontecer nas nossas SEBs, na nossa ida lá no trabalho, nos conselhos, nas associações, no mundo, né? Que aonde nós leigos estamos, que nós possamos ser uma presença feliz e alegre do Evangelho, e que possamos ter isso em mente. Nós não terminamos nada, nós vamos dar um passo, e que a gente junto se anime, né? Porque a caminhada é para ser acontecida aos poucos, e tem um amigo meu, o Jair, da PJMP, na época, né, de 30 anos, 40 atrás, dizia, né, é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam, né? Então, não vamos esperar ter as coisas prontas, a gente nunca vai estar pronto, eu nunca vou estar preparado, eu fico inseguro, eu não conheço o tal documento, eu não sei daquilo. Comecemos, a gente vai fazendo, vai caminhando, vai se encontrando, vai se ajustando, né? E juntos, a gente com certeza constrói uma igreja cada vez mais próxima daquilo que Cristo nos pede. Clodoaldo, muito obrigado, viu? Queria te agradecer muito por esse nosso bate-papo aqui. E o pessoal está dizendo aqui que a sua animação empolga, a sua animação empolga, e né, essas suas palavras lembram bem aquilo que o documento 105 usa como tema, como frase de fundamentação bíblica, né? Laicato como sal da terra e luz do mundo. Né? É isso mesmo, né? Ninguém coloca uma pá de sal numa panela de arroz, não é? Porque vai estragar o arroz. Né? E a luz, por menor que seja, em qualquer escuridão, ela vai ser sempre um sinal. Então, obrigado. Quero agradecer aqui a todos. O que a Suelene está dizendo aqui? Com pouco de cada um, o sonho de todos nós. Que bonito. É um verdadeiro desafio, mas junto podemos mais. Parabéns. Sim, com certeza. É isso aí. Suelene é do Comipa, né, liderança nossa aqui da paróquia. Pessoal, então, a gente, na próxima segunda-feira, estamos aqui novamente, né, às 20 horas, para o nosso bate-papo, para a nossa conversa. Tá bom? Boa noite, Clodoaldo. Boa noite ao Joaquim, a Isabela e a Paloma. A Isabela, que participou ativamente da nossa live. Aqui. Isabela. Obrigado, tá? Obrigado. Um abraço a todos aí. Um abraço para vocês e obrigado pelo convite. E a gente vai se encontrar muito nessa caminhada aí. Tá ok? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.